Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Nossa República, pela TV Pantanal e pelo YouTube. Nesta edição, temos a honra de receber o ex-procurador da República, ex-senador e ex-governador, o advogado Pedro Taques, professor de Direito Constitucional. Ele vai nos ajudar a entender duas propostas legislativas que têm gerado grande controvérsia no atual cenário político. A proposta de anistia para aqueles envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023 e as possíveis mudanças na lei da ficha limpa, pontos que prometem alterar o cenário político brasileiro, especialmente considerando que tais mudanças podem encurtar o período de inelegibilidade de certas figuras políticas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Professor Pedro Taques, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mauro, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a você, quero parabenizá-lo pelo programa, já pelo nome. República quer dizer que nós vamos discutir temas públicos, né? República significa coisa pública, como nós sabemos. E o desvirtuamento da República é a demagogia, né? E parabéns pelo nome, pelo programa. Eu tenho certeza que um profissional do seu quilate, do seu naipe, esse programa é um sucesso já e será mais ainda. Obrigado. Eu quero começar fazendo uma pergunta meio pessoal, mas que é relevante. Não, é pessoal porque é de interesse público, óbvio, mas que é relevante. O senhor fez um mandato no Senado extraordinário. O senhor conquistou o Brasil inteiro com a sua atuação importante, com a sua atuação relevante, com aquilo que, defendendo as boas coisas, combatendo corrupção, combatendo a má política, né? E o senhor, obviamente, com isso, acabou tendo uma força, criando uma força política que lhe levou a disputar o governo do Estado. O senhor se arrepende de não ter ficado no Senado, buscado a reeleição no Senado, dada a projeção e a importância do seu trabalho como parlamentar? Mauro, muito obrigado por essa pergunta. Muitas pessoas me perguntam isso. A minha mãe diz o seguinte: você nunca deveria ter saído do Senado, você deveria ter falado do Senado. Portanto, essa é uma pergunta que eu respondo todos os dias e que minha mãe também a faz. Eu fui senador, para minha honra, de representar o estado de Mato Grosso no Senado durante 4 anos, como você bem disse. Durante os 4 anos, eu fui escolhido os 4 anos, todos os anos, como um dos 5 melhores senadores da República. Apresentei projetos importantes, fui o relator da reforma do Código Penal, do Pacto Federativo, temas significativos para a sociedade brasileira e para o povo do estado de Mato Grosso. No entanto, naquele momento histórico, em 2014, o estado de Mato Grosso, o governo de Mato Grosso, era dominado por uma quadrilha. Silval Barbosa, Riva. Veja que depois eles fizeram delações e o Silval disse que roubou do estado de Mato Grosso R$ 1 bilhão. E o Riva fez a delação, confessou que roubou o estado de Mato Grosso em R$ 500 milhões. Perceba, eu já fui chamado várias vezes para combater crime organizado, facções criminosas em 12 estados da federação. Você se recorda em 2002, em que corpos apareciam na Avenida do CPA? O último foi o jornalista Sávio Brandão, que foi morto por uma organização criminosa que dominava o Estado, dominava a Assembleia Legislativa. Eu fui chamado como procurador da República para resolver essa situação. Depois que eu estava no Senado, ninguém queria ser governador em 2014, depois de Silval Barbosa, porque sabiam que iam pegar terra arrasada, como de fato eu peguei. E eu tenho vários defeitos, muitos defeitos, mas eu não tenho o defeito do medo. Eu não tenho medo. E eu aceitei ser candidato ao governo do Estado.
Fiz um governo, muitas pessoas dizem que foi muito ruim. Eu digo a você que o governo não foi bom. Não foi bom porque não tinha dinheiro para fazer tudo. Sem dinheiro, nós temos a máquina não anda. Eu tinha que escolher qual hospital regional eu ia mandar o dinheiro. Foi um governo com muita dificuldade. Veja que o Brasil, né? O Brasil, ele passou pelo pior período de recessão em 2015, 16, 17, mais do que a queda da Bolsa de Valores de 1929. Você perguntou e agora respondendo objetivamente. Eu não me arrependo. Eu cumpri meu dever constitucional. Qual dever constitucional? Como procurador do Estado de São Paulo que fui durante 3 anos, defendendo pessoas sem dinheiro, como procurador da República que fui por 15 anos, defendendo princípios constitucionais, como senador defendendo princípios constitucionais, como governador defendendo princípios constitucionais. Não fiz tudo. Mas, se você me perguntasse assim, Pedro, você voltaria? Mauro, nós tiramos da escuridão, da cegueira, 70 mil pessoas com a caravana da transformação. Só por esse fato, eu não me arrependo. Porque nós fizemos um governo de gente, cuidar de gente. Tem gente que gosta de coisa. O atual governo gosta de coisa. Que coisa? Máquina, estrada, importante. Gosta de parque gigantesco, pista de kart, gosta de coisa. Porque coisa pode ser vendida. Eu gosto de gente. E por isso entendi de ser governador. Muitas pessoas me criticam e eu aceito essas críticas porque eu sou eu e as minhas circunstâncias. Naquele momento histórico, ninguém queria e eu fui chamado para combater essa organização criminosa que dominou o estado de Mato Grosso e eu cumpri o meu papel. Veja que o atual governo, depois do meu, né, que eu desejo sucesso, o atual governo, ele começou a melhorar o estado, é fato, mas depois que a casa já estava mais ou menos arrumada, aqui lembrando o grande Dante de Oliveira, que você teve a honra de trabalhar, né, um grande governador. Aliás, eu tenho aqui do meu lado direito uma camiseta das diretas já. Depois eu vou tirar uma foto e vou te mandar, lembrando esse grande governador. Eu me arrependo de quê? De não ter feito tudo, porque não tive condições. Muito bem. Eu queria fazer uma segunda pergunta que eu acho relevante, dada a sua resposta. Hoje, olhando a sua experiência como senador, e aí eu estou lhe falando uma opinião pessoal, tá? E como governador, independente das causas, dos motivos, né, das dificuldades que foi enfrentou no governo, mas olhando assim, eu tenho a sensação, e muita gente fala, que o parlamento é sua vocação, que o parlamento lhe deixa mais à vontade, né? Do jeito como as coisas aconteceram aí no passado. E eu queria saber o seguinte, existe a possibilidade de você ser candidato ao Senado novamente, agora em 2026? Mauro, eu estou advogando, né? Eu saí do governo do Estado, fiquei 30 dias, depois que eu perdi a eleição, e eu sou um democrata, sou um republicano, aceitei a derrota, não questionei as urnas, não questionei vitória do atual governador, entreguei a faixa, porque eu acredito na democracia, eu acredito na vontade do cidadão. Fui para São Paulo dirigindo meu carro, voltei de São Paulo dirigindo meu carro depois de 20 dias. Montei um escritório, porque você pode perder a eleição, mas boleto sempre vence. Veja, eu abri mão da minha aposentadoria de procurador da República, eu recebia 45 mil por mês. Eu não tenho aposentadoria de procurador da República, não tenho aposentadoria de senador, não tenho aposentadoria de governador. Eu preciso pagar boleto. Comecei a advogar, graças a Deus estou gostando de advogar. Agora, eu sou um cidadão que eu tenho direito constitucional de me manifestar. Eu tenho direito constitucional de falar sobre temas importantes. Um dia desse, eu fiz uma crítica à segurança pública do Estado de Mato Grosso. O governador mandou eu ficar quieto, porque eu tinha perdido a eleição. Isso é algo autoritário. Eu perdi uma eleição, mas eu não sou mais idiota do que ele. Eu perdi uma eleição, mas todos já perderam a eleição. O governador atual perdeu eleições.
O vice-governador perdeu eleições, todo mundo perde eleições. Eu aceito isso. Perdi a eleição porque o povo quis. Agora, eu vou continuar opinando, porque eu sou advogado. Não é isso? Eu sobrevivo da advocacia. Eu devo ser, Mauro, o único ex-governador do Brasil que não responde a uma ação penal, a um inquérito policial, a uma ação de improbidade. Isso, para mim, é muito importante. Sabe por que é importante? Que, para mim, candidato vem de cândido, que significa limpo, alvo. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta. Em 2026, eu estou advogando, estou confortável. O escritório, graças a Deus, o AFG Taques, estamos fazendo recuperação tributária aqui em Mato Grosso, em Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Para que você tenha uma ideia, me permita um merchandising. Ano passado, nós recuperamos para clientes, é lógico que não vou revelar nomes aqui, mas são grandes empresas, mais de 200 milhões de reais que foram pagos indevidos. Isso, para mim, é muito importante. Muito bem. É, não descartou, mas também não assumiu a candidatura, né? Mas eu tenho para mim que tem espaço para essa candidatura ao Senado, né? Aliás, o cenário político tá muito... Na senatória vai ser disputadíssima, né? Tem o governador, tem a Janaína, tem Medeiros, tem... Enfim, tem pelo menos uns 5 ou 6 candidatos disputando Bom, a eleição do Senado. É bom, porque dá para... Só vão eleger 2, né? Jaime Campos, antes que eu me esqueça, alguém me candidato ao disse que Senado. Jaime vai ser candidato ao governo, viu? Pois é, essa é a discussão, né? Mas é uma discussão que a União vai ter que enfrentar. Uhum. E eu conversei com o deputado Júlio Campos e ele me disse o seguinte, resumindo, que essa situação toda incômoda vai se resolver de um jeito ou de outro em março do ano que vem, quando Sim, abre a janela partidária. Aí a gente verdade. vai ter, claro, né? Eu acho que volta à normalidade, cada macaco no seu galho, né? Uhum. Porque essa mistureba realmente tá difícil. Mas vamos lá. Eu convidei o senhor para esse programa porque o senhor, como constitucionalista, como ex-senador da República, muito focado, como um democrata, muito focado nas coisas da justiça, do certo, eu queria saber o seguinte: do ponto de vista jurídico, eu não vou nem falar de moralidade, o senhor vê a possibilidade de anistia aos envolvidos de 8 de janeiro? Vamos supor que essa aberração, já estou dando uma opinião aqui, seja aprovada pelo Congresso Nacional. Me O permita. Supremo É, deixa passar uma coisa dessas? Tem que eu deixar? penso, eu penso o seguinte: as pessoas que estão sendo responsabilizadas estão tendo direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal e constitucional. Muitas destas pessoas, me parece que 600 das 400 a mais que foram, das 400 que estão condenadas, são 400 condenados hoje, mas alguns não aceitaram o acordo de não persecução penal. O que significa isso? Um acordo de fazer cursos sobre o que é democracia, não usar redes sociais por 2 anos e pagar uma multa, me parece, de 5.000 reais. Eu acredito que a estas pessoas esteja sendo dado contraditório e ampla defesa. Eu sou academicamente contra esse tipo de anistia. O Brasil já passou por momentos de apaziguamentos, o que não foi bom para a nossa democracia. Vou dar um exemplo. Juscelino Kubitschek, ele anistiou aqueles que fizeram a revolta para ele não assumir o poder. Não é isso? Depois nós tivemos a anistia em 79. Eu, como homem público, eu não estou acima da lei. Eu saí do governo do Estado, eu respondi a 11 inquéritos na Polícia Federal, 4 na Polícia Civil, todos arquivados. Eu tenho o direito de fazer a minha defesa. E como eu não estou acima da lei, eu preciso, todos podem ser investigados. O que ocorreu em 8 de janeiro, na minha avaliação, foi algo muito grave, muito grave. Eu tenho amigos que são bolsonaristas. Eu tenho amigos que são do PT. Eu tenho parentes que são bolsonaristas, parentes do PT. Eu vejo que esta polarização no Brasil não é interessante.
Eu acho que a virtude está no centro, a virtude está no meio, né? Eu vejo que o que ocorreu em 8 de janeiro foi muito grave. Foi o que uns autores americanos revelam com o nome de Como as Democracias Morrem. Aliás, ontem, né? Nesta semana, melhor dizendo, eu ministrei uma aula de direito constitucional, eu fiz uma evolução histórica constitucional de todas as constituições. Aí fizemos uma aula, 3 horas, falando sobre o que é democracia, e na última aula nós discutimos um livro chamado Como as Democracias Morrem. É um livro de 2 cientistas políticos da Universidade de Harvard, é um livro bem pequeno, bem simples, escrito em 2018. Este livro tem críticas, tem elogios. Com os alunos nós debatemos isso. Os golpes de Estado, no atual momento que nós vivemos, não são golpes mais com tanques de guerra, armas, são golpes sutis à democracia. Um exemplo disso, enfraquecimento da liberdade de imprensa, não é isso? Não há democracia sem imprensa livre. Você pode me criticar à vontade, isso faz parte da democracia. Você critica o que eu faço, não o que eu sou. A crítica não é ao Pedro Taques. Eu, como governador, como senador, como procurador da República, eu processei um jornalista, que depois ele tentou matar a namorada, depois suicidou. Porque ele me ameaçou de morte. Aí eu fiz uma representação, ele foi condenado em primeiro grau e em segundo grau. Aí é uma distorção. Mas processar jornalistas em razão do que ele fala é uma ofensa à democracia, na minha avaliação. Você tem desrespeito às instituições, desrespeito ao Supremo, ao Legislativo, desrespeito ao próprio Poder Executivo. Você pode criticar, você pode ter adversários, mas eu não quero eliminar os meus adversários. Veja que recentemente o presidente dos Estados Unidos, ele criticou uma decisão judicial. Disse o seguinte: olha, eu vou esse juiz que decidiu contra mim merece ser condenado por crime de responsabilidade. Pela primeira vez em 200 anos, o chefe da justiça americana, que é o presidente da Suprema Corte, ele fala: olha, o senhor não pode falar isso, porque foi uma decisão judicial, blá, 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 blá. O que eu quero dizer com isso? Decisões judiciais, elas se combatem com recurso, pode ser criticada, porque nós vivemos na democracia. Eu posso criticar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu posso criticar que os ministros do Supremo estão dando muitas entrevistas. Posso criticar esta ou aquela decisão. Agora, eu não posso querer fechar o Supremo Tribunal Federal. Portanto, o momento não é de anistia. O momento é de julgamento. Não há paz sem justiça. Eu entendo isso. Não há paz sem justiça. Agora, encerrando, para que não alongue muito na resposta. Eu penso que algumas penas realmente estejam muito altas. Penso isso. Agora, os advogados vão debater isso, né? Os advogados ter possibilidades internamente no Supremo para fazer a acomodação da pena, né? Agora, 600 pessoas não aceitaram o acordo de não persecução penal. Você sabe qual era as sanções? 2 anos estudando o que é democracia, me parece. 2 anos sem redes sociais. Isso. As pessoas não aceitam. Me parece que no Brasil, nos últimos tempos, existe mais ou menos uma falha de cognição. O que é isso? Você fala, algumas pessoas não entendem. A internet é algo fabuloso. A internet é muito legal. Agora, a internet também tem os seus pontos negativos. Vou dar um exemplo, se você me permite. Quem leu Platão sabe que ele escreveu sobre o anel de Giges. O que é esse anel de Giges? Você colocava o anel, você ficava invisível e você poderia fazer o que quisesse. Mais ou menos o que você faz no escurinho do cinema. Entendemos isso? Este anel é mais ou menos o Senhor dos Anéis. O precioso, colocava o anel, Algumas pessoas entendem que a internet é o escurinho do cinema. E a internet não pode ser o escurinho do cinema. A internet, ela precisa de regras. Sabe por quê? Porque nós temos hoje um tipo de feudalismo ou dominação das grandes plataformas. Quem estava na posse do Trump na melhor posição?
o dono do Google, o dono da Meta, o dono do X, pessoas que dominam as plataformas. E você sabe, eu sei, que a partir disso você pode mudar a verdade das urnas, pode mudar a uma eleição. Eu queria retomar minha pergunta e pedir que o senhor responder objetivamente, embora a sua resposta tenha sido ótima, mas acho que não contemplou a essência, que é o seguinte: juridicamente, o senhor considera que o projeto da anistia, uma vez aprovado pelo Congresso, ele se sustenta? Essa é uma questão, estou falando juridicamente. Se sustenta, o Supremo vai derrubar? Como é que é isso? Primeiro que eu entendo que não há clima para aprovar o projeto de anistia. Digamos que esse projeto tivesse a aprovação na Câmara, aí vai para o Senado, aprovado no Senado. Eu tenho a compreensão que o Supremo ele vai julgar esse projeto como inconstitucional. Por que o Supremo vai julgar esse projeto como inconstitucional? É o que se denomina de inconstitucionalidade chapada. Quem disse isso foi o ministro Sepúlveda Pertence. É uma inconstitucionalidade que é reconhecida de pronto, inconstitucionalidade chapada. Primeiro, a Constituição ela apresenta um dever fundamental de responsabilização. Você pode ser responsabilizado, não em excesso, mas também não de forma insuficiente. Hoje, o Supremo reconheceria a inconstitucionalidade deste projeto. Muito bem, é isso que eu queria entender. O senhor já falou aí que, quer dizer, que não serviria exatamente para apaziguar os ânimos. Ou o senhor acha que a anistia resolve o problema do ódio que hoje ronda todas as casas aí? Não Parece que resolveria. não. A anistia ela resolveria problemas de alguns que sabem que cometeram crimes e agora querem se safar. Mas este ódio, esta intolerância, me parece algo que não é só no Brasil. Isso é algo que ocorre no mundo todo. Eu tenho estudado um pouco isso. Me parece que é um clima assim anterior entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, em que nós tínhamos muita polarização e hoje, com o fenômeno da internet, né, o professor Fernando Henrique Cardoso ele tem um livro que ele fala, né, e só citando aqui, que cada um de nós se transformou em um partido político. Cada um de nós se transformou num sindicato, numa associação, com a internet. Por quê? É tão forte a internet que estas entidades intermediárias, partido político, associação, as sindicatos, diminuíram um pouco a sua força. Você tem notado isso, né? Porque nós fazemos a defesa a nós mesmos. É o que se denomina de solidão na multidão. Você está sozinho, mas você está conectado com o mundo. Agora, o Humberto Eco, ele também, quando ele fala da internet, ele fala o seguinte: olha, a internet deu voz para aqueles que ficavam batendo boca em bar, aqueles idiotas que batiam boca em bar. Eu apanho muito na internet, muito, né? Mas eu também sou xingado, mas também sou elogiado bastante na internet. Tem um ponto positivo e negativo. O que eu defendo? O que você pode fazer na vida real, você pode fazer na internet. Não é o escurinho Muito do bem. cinema. A gente vai para o intervalo, só queria acrescentar aí que institucionalmente também jornalistas e a mídia, né, porque todo mundo virou jornalista, né, se arvora no direito de usar a internet para passar informação, né, muita informação falsa, distorcida, muito entendimento, ou propositalmente distorcido, ou por absoluta ignorância daquilo que está tratando. Né? Todo mundo é Isso especialista sobre tudo, né? todo mundo. E aí a gente observa com muita clareza, né, como isso traz dificuldade e como isso amplia, né, o problema de relacionamento, etc. Antes você tinha a formação, por exemplo, o jornalista, o jornal, quando informa de maneira errada, ele é responsabilizado por isso. Hoje, quem é responsabilizado é o quê na internet? Né? Você virou uma coisa, né? Uma terra sem lei. Muito bem. Agora, um recado muito sério para você. O governo de Mato Grosso
adotou tolerância zero contra facções criminosas. E para reforçar essa luta, acaba de lançar o Disco Extorsão, um canal de denúncia sigiloso e seguro. Se você está sendo ameaçado, sofrendo extorsão ou conhece alguém nessa situação, ligue 181 e denuncie. Eu vou repetir para você anotar. Disque Extorsão 181. Sua identidade será preservada. Então, pode ligar sem medo. O crime organizado só cresce quando ninguém denuncia. Mas agora você tem uma ferramenta direta para combater isso. Além do telefone, você também pode acessar o site da Secretaria de Segurança Pública, cesp.mt.gov.br, e denunciar em total segurança. Não fique calado. Sua denúncia pode salvar vidas e impedir que o crime avance em sua cidade e no seu bairro. O governo de Mato Grosso está do seu lado nessa luta. Ligue 181 e denuncie. Não saia daí, que eu volto num instante só. Nossa República está de volta essa semana conversando com o ex-governador, ex-senador da República, Pedro Táxi. Nós estamos conversando principalmente sobre esse projeto de anistia e vamos falar também agora sobre a questão envolvendo a mudança na lei da ficha limpa, que é uma outra polêmica que o Brasil enfrenta nos dias de hoje. Olha, podemos falar um pouquinho sobre a anistia, a mudança, essa coisa de reduzir o tempo de inegibilidade daquele que é punido por improbidade, de modificar a lei da ficha limpa ao ponto de torná-la ineficiente sob o ponto de vista da punição daquele que comete, seja o crime eleitoral, seja o crime administrativo, enfim. Como é que o senhor vê essa discussão? De forma objetiva, eu sou contra a mudança na lei da ficha limpa. Como eu já tive a oportunidade de dizer um pouco antes, candidato vem de cândido, de limpo, de alvo. Não é possível que nós possamos diminuir o prazo de 8, com que é a regra, para 2 anos, para 3 anos. Isto vai fazer com que corruptos, a traficantes, a pessoas demagogas que já tenham cometido crime possam voltar para a política. Isso significa impunidade. Impunidade. Isso não é legal no atual momento em que nós vivemos. O juiz que idealizou a lei da ficha limpa foi o juiz Marlon Reis, hoje professor Marlon Reis. Ele capitaneou um projeto de iniciativa popular que alterou a lei e trouxe essa causa de inelegibilidade relativa, que são os 8 anos. Para mim, esta lei não pode sofrer mudança. Aliás, uma das grandes lutas, uma luta histórica da sociedade brasileira contra a impunidade. Quer dizer, a sociedade sempre, independente de ideologia, né, o cidadão brasileiro sempre se queixou da impunidade que, no mais das vezes, prosperava na área pública, seja no Congresso, seja no Executivo. E essa lei ela tem exatamente esse espírito, né, de combater a impunidade, né? Eu vou te me permita um exemplo, claro, Mauro? Claro. Eu, como procurador da República, em 2002, nós fizemos a Operação Arca de Noé. Muita gente nem se recorda. Eu fui procurador da República em 2002. A Arca de Noé desbaratou uma organização criminosa em que os deputados Rive e Bosaipo foram responsabilizados pelos crimes, pelos desvios na Assembleia Legislativa. Esta semana eu vi uma notícia que agora que o processo do Humberto Bosaipo está no STJ, 22 anos depois, isto não é justiça nem para a sociedade, nem para ele, porque o processo tem que ser instrumento de dignidade. O processo tem que ter meio, começo e fim. Não pode demorar tanto. E este tempo do processo é um tempo que prejudica, né, a sensação de república, de que nós vivemos em algo diferente da monarquia. O senhor falou no bloco anterior que não há clima no Congresso para aprovação de leis dessa natureza, né? Mas a gente percebe o seguinte, quer dizer, a última eleição nacional, ela levou para o Congresso uma maioria ligada, vinculada ao pensamento da extrema-direita, e a gente tem lá representantes
muitos representantes, majoritário, inclusive, né, em relação àqueles que foram eleitos pela centro-esquerda, pela esquerda, enfim. Aliás, até aqueles parlamentares de centro-direita, que têm uma posição, sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico, etc., mais liberal, né, mas que não avançam na discussão de temas de costume, essa mistura da religião com a política, enfim, que acabam trazendo um caldo de problemas, né? E eu queria saber o seguinte, na sua visão, essa, essa situação de serem majoritários no Congresso Nacional e terem uma intenção, um objetivo muito claro de prestigiar o ex-presidente Bolsonaro, de resolver a situação dele, de tentar evitar que ele seja preso por um maior líder da direita extrema. E não há risco, não, de ter uma reviravolta aí e esses dois projetos acabarem passando. Eu só explicar que a lei da ficha limpa também pretende reduzir a inexigibilidade, né? Sim, eu concordo com você que a eleição passada, né, ela elege deputados federais e senadores, muitos da extrema-direita. Me permita diferenciar um pouco isso. A direita é muito importante. Não há que se falar em esquerda sem direita. Não há democracia sem pessoas que pensem diferente. Vamos pegar o exemplo aqui em Mato Grosso. O senador Jaime Campos. Eu fui senador 4 anos com Jaime Campos, depois fui governador e ele foi apoiador do governo. 4 anos. Eu nunca vi o senador Jaime Campos pregando para fechar o Supremo Tribunal Federal. Eu nunca vi o senador Jaime Campos querendo jogar pedra no próprio Congresso Nacional, querendo matar pessoas. Eu nunca vi isso. O senador Jaime Campos é um senador de direita. Eu não posso falar que ele é de esquerda. Ele é de centro-direita. Ok. Isso tem que existir dentro da sociedade. Alguns diziam ou dizem que o PSDB era uma segurança para que nós tivéssemos não a extrema-direita. Agora, hoje, você tem parlamentares que pregam a morte do outro, que é a eliminação do outro. Você tem parlamentares TikTok. O que é parlamentar TikTok? Só fica fazendo vídeo. Só fica fazendo vídeo. E só fica mexendo com emenda, despachante de orçamento da União. Então, majoritariamente, temos isso no Congresso, com raríssimas exceções. Eu disse que não há clima, porque recentemente eu fui a Brasília, conversei com algumas pessoas, e eu tenho amigos, né, que estão no Congresso Nacional, amigos no Poder Judiciário. O presidente do Senado disse recentemente que, há uns 2, 3 dias passados, que não há clima para isso. Né? Não há clima para isso. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que isso não é pauta. E você sabe que o presidente do Senado e da Câmara tem o poder de pauta, né? Eles que pautam. Por isso. Agora, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer que os crimes praticados durante a ditadura são imprescritíveis, portanto, a anistia de 79 não tem valor, o Supremo Tribunal Federal está dando conta de que, olha, não adianta vir com anistia. É um constitucionalismo defensivo que se dá o nome na teoria constitucional. Mas, sob o ponto de vista constitucional, é possível que também seja rejeitada pelo Supremo, no sentido de dizer, olha, há inconstitucionalidade nisso? No tocante à lei da ficha limpa, alguns podem dizer que, em direito ambiental, existe uma cláusula de não retrocesso. Os franceses dão o nome disso de efeito Cliquet, ou cláusula de não retrocesso. Um direito que existe, ele não pode ser subtraído. Lá em direito ambiental. Trazendo isso aqui para a realidade, aí vai beneficiar aquele que sofreu essa sanção. Se beneficiar, vai poder retroagir. Aí é uma dificuldade do Supremo reconhecer a inconstitucionalidade. A não ser por princípios republicanos, que para a República não seria bom. Né? Aí existem alguns argumentos. Porque o Supremo Tribunal Federal é o último que erra. Não é isso? Todos erram. O Supremo é o último que erra. A gente se preocupa muito com esses caminhos, né? Porque há muito casuísmo, uma professora, porque ele fala como professor, ensina como professor, e professor, leciona ainda, dá aula. Sim, eu voltei a ministrar aulas. Esta semana eu falei sobre
como as constituições morrem, né? Eu ministro aulas na FAIP, aqui em Cuiabá, e o ministro Gilmar Mendes me convidou para voltar, fui professor do IDP, para voltar no IDP em Brasília e no IDP em São Paulo. Ele me fez esse convite, eu devo voltar para Brasília e São Paulo também para falar um pouco sobre processo legislativo, sobre função legislativa, sobre a experiência, porque eu sou um dos únicos que tive a oportunidade, a honra de funcionar no Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Né? Dentro desta discussão da ficha limpa e do casuísmo, né? Porque a gente percebe que a mudança é no sentido de tentar evitar, em particular, a inegibilidade, ou reduzir a inegibilidade, eventualmente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. De que maneira isso pode ser combatido? Politicamente, o senhor diz que há uma possibilidade jurídica disso passar e não ser barrado pelo Supremo. Né? E aí é só politicamente que se faz esse enfrentamento? Politicamente, votando em candidatos que não são ficha limpa, suja, formalmente ou de acordo com a lei. O cidadão precisa saber escolher. Né? O cidadão é soberano. Você ganha a eleição, assume, perde, vai para casa. Tem que aceitar isso. Mas o cidadão é soberano. É lógico que na democracia a maioria vence, sempre. Agora, isso não significa que a maioria queira esmagar a minoria. A maioria vence respeitando o direito das minorias. É assim que se faz uma democracia, é assim que o nosso país vai crescer. Nós temos uma situação hoje no Brasil, que já vem de algum tempo, quer dizer, no mundo inteiro, né? Que esse extremismo de direita vem se manifestando cada vez mais. O senhor se referiu aí àquele pós-Segunda Guerra, que as democracias retornaram, né, na Europa e a diversos países. Eu recentemente acompanhei uma fala importante do ministro Alexandre de Moraes, e a gente fez um programa em cima de falas dele, em que ele resgatava a história, mostrando que depois da Segunda Guerra começam as democracias. E que levou muito tempo, inclusive no Brasil. Nos anos 70, nós ainda vivíamos de ditadura, quer dizer, nós fomos retomar a democracia em 84. Né? Então, vários países da América Latina tiveram esse problema. E a democracia já perdura, estou falando do exemplo do Brasil, 40 anos, quer dizer, nós estamos num momento, talvez seja o período mais longo que o Brasil viveu sem democracia. E aí surge esse movimento que pretende dar golpe de Estado, que pretende ficar no poder a qualquer custo, que pretende, enfim, se for contrariado, invade Supremo, invade o Congresso Nacional, invade o Palácio do Governo. E, enfim, essas atitudes todas que são muito extremas, conduzidas, a gente percebe claramente isso, e se cria, além disso, uma relação de ódio entre familiares. As pessoas, de um lado, se por acaso alguém opinar, não, mas não devia ser bem assim, nem tanto lá, nem tanto cá, vão receber como resposta que você é comunista, você é de esquerda, você... Né? Aliás, eu já recebi aqui, por ato de usar barba, que eu sou comunista, né? Como se o comunismo pudesse prosperar no Brasil, né? De alguma maneira, tem como. Né? O Brasil tem uma cultura diferente, né? Mas tem uma cultura de democracia também, né? Conquistada a duras penas. Né? E eu sou mais velho e vivi bastante, né? No final dos anos 70, ainda os efeitos do que era a ditadura militar. Né? Então, essa mudança, essa situação concreta, ela vai perdurar. Nós temos como combater, dar um pouco de racionalidade às pessoas. De que maneira? Fazendo o enfrentamento, virando as costas para essa discussão. E como é que o senhor pensa que nós vamos conscientizar as pessoas, que ainda hoje não é um grupo insignificante, né? Nós estamos vendo hoje políticos
buscarem esse caminho, por entenderem, mas aqui todo mundo, então quero me eleger, eu vou apoiar essa situação aqui. Né? Gente que 3, 4 anos atrás tinha uma posição mais moderada, mais centrada no sentido do que é o certo e do que é errado, e que hoje já perderam a estrubeira. Então, várias pessoas que estão nesse caminho. A gente fica até meio constrangido de ver, né, alguém defendendo anistia só pelo fato de que é candidato e quer o apoio dessa bolha da extrema-direita que existe aqui em nosso Estado. Como é que o senhor avalia isso? Como é que nós mudamos essa realidade? Veja, eu tenho amigos comunistas, mas não passo de 2 ou 3, não porque eu não tenho amigos, é porque são poucos os comunistas, não é isso? Se você for fazer uma revolução com comunista no Brasil, você não vai encher uma Kombi, porque não tem uma Kombi de comunistas, né? Isso me parece um pouco assim de antigamente você tinha medo da mulher que ficava de branco no banheiro com algodão no nariz, mais ou menos como o velho do saco, né? Que sequestrava a criança, né? Isso me parece algo assim, uma coisa assim que eu não sei explicar, né? Quem sabe a sociologia, a antropologia vai explicar. Eu não conheço assim um país comunista no mundo hoje nos termos marxistas, né? Veja que eu estudei Marx. Nem a China, né? Nos fundamentos econômicos. Nós vamos falar, a China. Eu fui a China é algo diferente. Você fala que, imagina, a China é comunista, mas o maior mercado que Mato Grosso exporta é para a China, né? O Mato Grosso hoje, ou o nosso estado, não pode viver sem a China. A China é uma contradição, não é isso? A China, nós dependemos comercialmente da China, me parece que 20% do que nós produzimos vai para a China, é o nosso maior parceiro comercial. Se você anda na rua de Cuiabá, você não vê um Tesla, mas você vê vários carros chineses. Você concorda comigo? Muitos carros chineses. A China não é comunista. Vamos para a Coreia do Norte, ali é uma caricatura, né? Aí é uma piada o que ocorre é uma ditadura, um estado autoritário. Vamos para Cuba, eu conheço Cuba, conheço Venezuela, né? Ali são ditaduras. Eu defendo, são ditaduras. Não tem que você dourar a pílula. Para mim, Cuba é uma ditadura. Para mim, Venezuela é uma ditadura. Eu não conheço ninguém que tenha fugido para Cuba. Você conhece? Ele fugiu para Cuba. Ele fugiu para Venezuela. Você vê pessoas de lá fugindo. Portanto, não é bom estar em Cuba, estar na Venezuela. E eu conheço o sistema educacional de Cuba, conheço o sistema de saúde de Cuba. Mas não é o comunismo, como se diz. Então, vai ser, essa me parece uma coisa assim, fora da cognição de quem estuda o que é ciência política. Esse é o primeiro ponto. Sobre o desvirtuamento da monarquia é a tirania. O desvirtuamento da aristocracia é a oligarquia. O desvirtuamento da república é a demagogia. Isso que você diz, o cidadão está de cada dia de um lado, é demagogia. Eu vou dar um exemplo para você, assim citando os nomes, porque eu não sou daqueles que você me fez a pergunta, eu vou ter que responder. Em 2010, eu fui candidato ao Senado junto com o governador Mauro Mendes. Ele foi candidato ao governo. Não me deixaram tirar uma foto com a Dilma, mas o Mauro foi tirar foto com a Dilma e ele esparramou que estava apoiando a Dilma. 2010. Tudo certo? Em 2012, essa foto também circulou. Em 2012, ele foi candidato contra o Lúdio. O Lula veio, aí ele tirou foto com o Lúdio também, porque estava apoiando o Lula. Aí, depois disso, ele apoia o Bolsonaro. Agora vai lá no evento pró-anistia, né? Pró-anistia. Eu vejo que cada um faz o que quiser, né? Cada um é senhor do seu destino. Isso significa liberdade. Liberdade. Agora, eu não vendo a minha alma para absolutamente nada. Eu não vou fazer acordo com o diabo para fazer a obra de Deus. Não vou fazer isso, não faço isso, nunca fiz. Mauro, me permita um desabafo. Eu perdi uma eleição. O Pivetta uma vez me disse, né, que perder a eleição
separação judicial, quebrar uma empresa, falir uma empresa, perder emprego, são coisas duras. Eu sofri uma derrota. E eu perdi porque eu cometi erros políticos, erros estratégicos. É fato. O governo foi péssimo? Não. O governo teve pontos importantes na segurança pública, por exemplo, foi muito melhor do que o atual. Esse é um ponto. Né? Agora, eu não vendo a minha alma. Eu podia ter. Eu perdi a eleição em outubro. Antes das eleições, algumas pessoas mandavam um recado para mim assim, falavam, Pedro, você vai perder essa eleição, eu quero contribuir, você não quer pagar essa dívida do Estado? Não. Depois que eu perdi a eleição, umas pessoas começaram uma conversa assim para mim, Pedro, você vai ficar desempregado, você não quer pagar isso para mim aqui, para minha empresa? Aí eu te resolvo lá para frente? Não. Eu não faço acordo com o diabo para fazer a obra de Deus. Você pode, Mauro, me criticar que eu sou. Algumas pessoas dizem que eu sou arrogante, algumas pessoas dizem que eu sou incompetente porque o governo perdi a eleição. Você pode criticar. Agora, uma coisa é certa: eu defendo princípios constitucionais. Eu defendo a coisa certa. Entre o mais fácil e o que é certo, eu faço a coisa certa. Isso é demagogia. É certo que Mato Grosso tem um percentual de pessoas que apoiam o Bolsonaro. É direito do cidadão apoiar o Bolsonaro. É um direito. Eu tenho amigos, parentes, é um direito. Agora, eu defendo que é possível sim. Agora, o que não é possível é a violência, é ofender a integridade, é mandar matar ministro do Supremo, é querer acabar com as instituições. O que faz com que uma sociedade continue fora da barbárie ou melhor, são as instituições. É isto que faz. Um exemplo disso, a imprensa livre. É importante isso. Outro exemplo, a manutenção do legislativo. Ali no legislativo nós temos defeitos. É o reflexo da nossa sociedade. Os deputados não vieram de Marte, eles foram eleitos. Veja essa bancada federal de Mato Grosso, com raríssimas exceções. Com todo respeito a esta bancada. É uma bancada, como diria Ulisses Guimarães, a cada uma pior que a outra. Não é isso? É fato, com raríssimas exceções. A gente vai para um pequeno intervalo comercial, voltamos num instante. Hoje precisamos conversar sobre algo muito sério e que exige nossa atenção imediata. Os hospitais do nosso estado estão lotados e vidas estão sendo perdidas por conta do mosquito transmissor da dengue e chikungunya. Mas juntos podemos mudar essa história. A solução para esse grave problema está em nossas próprias mãos. Por isso, é hora de agir. Retire água parada de vasos de plantas, garrafas, pneus e outros objetos. Mantenha lixeiras, caixas d'água e piscinas cobertas. E, por fim, limpe calhas e os entulhos do quintal. Essas atitudes salvam vidas. Então, vamos juntos proteger nosso povo. E lembre-se, se você ou alguém próximo sentir febre alta, dores no corpo ou perceber manchas pela pele, procure imediatamente uma unidade de saúde. Onde existe cuidado e consciência, o perigo não se cria. Governo de Mato Grosso. Não saia daí, que eu volto num instante só. Nossa República está de volta essa semana conversando com o ex-governador, ex-senador Pedro Táxi. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor, quando deixou o governo, depois que o senhor deixou, o governador Mauro Mendes assumiu, ganhou a eleição, assumiu, e teceu críticas duríssimas à sua administração, né? Mostrou um Estado falido, um Estado endividado, um Estado com uma série de fornecedores sem receber, enfim, uma dificuldade financeira bem complicada. Ele foi muito crítico, é crítico até hoje à sua gestão. Eu queria saber o seguinte, como é que o senhor avalia, no outro sentido, a gestão do atual governador Mauro Mendes? Eu não me sinto habilitado para dar nota, para fazer avaliação ao governador Mauro Mendes, né? Mas ao governo dele, como você me perguntou. Ele fez críticas, a verdade é a primeira vítima da guerra e da política. Quem escreve a história, né, são os vencedores.
Eles escrevem a história, mas depois a história pode ser mudada, não é isso? A história pode ser mudada, porque você sabe muito bem que a política é o único lugar que você vive e morre várias vezes, não é isso? Isso é um ponto. O governo Mauro Mendes é um governo que pegou o Estado depois que eu já havia ajeitado a superação da quadrilha, do Silval Barbosa e do Riva, que aliás apoiam o Mauro Mendes. O Silval Barbosa foi sócio do Mauro Mendes, o Riva, a família Riva apoia o Mauro Mendes. Isso é um ponto, né? Que tem que ser bem dito aqui. Ele pegou um governo com a pandemia, que foi 700 mil pessoas foram mortas. Mato Grosso tem metade da população do Maranhão, e aqui nós tivemos mais mortes do que no Maranhão. Exemplo, Maranhão tem 7 milhões de habitantes, Mato Grosso 3 milhões e 400. Maranhão teve 10 mil mortes, Mato Grosso teve 17 mil mortes. O que ocorreu? Foi essa briga dele com o Manuel Pinheiro em Cuiabá? Ele não ajudou Cuiabá? Portanto, o senhor, a senhora que está me ouvindo, assistindo esse programa, se teve algum parente que morreu, tem que dar uma pensada nisso. Eu perdi uma irmã na pandemia. Muito bem. Com a pandemia, por exemplo, nós temos 670 escolas, mais ou menos. Durante quase 2 anos, você não pagou a energia das escolas, 100 milhões por ano. Você não pagou transporte escolar, você não tinha cirurgia eletiva. A polícia não andava, não gastava gasolina. Você concorda comigo? Dinheiro. As dívidas do Estado foram repactuadas com a União em razão da pandemia. O Bolsonaro fez isso. O Bolsonaro fez isso. As UTIs vieram da União Federal. Mas, apesar disso, nós temos aí R$ 1 bilhão que a saúde assinou contratos sem licitação. Se não tem licitação, não tem fiscalização. Se não tem fiscalização, o que foi é pagamento por indenização. 1 bilhão em todos os hospitais. Cadê a mulher da SES? Por que a CGE, Controladoria Geral do Estado, que eu reputo a CGE um dos órgãos mais importantes do Estado, por que a CGE deu parecer dizendo que os recursos eram estaduais, quando todo mundo sabe que o recurso era federal? Esse é um ponto que a saúde precisa explicar. Segurança pública. Quando eu fui governador do estado de Mato Grosso, em 2016, Mato Grosso tinha 8.400 policiais militares. 8.400. Hoje, tem 6.300. A população aumentou, perdemos quase 2 mil policiais militares. Daí, as organizações criminosas estão dominando Mato Grosso. O atual governo perdeu para as facções criminosas. Perdeu. Sabe por que perdeu? Porque, como diz o procurador de justiça Domingos Sávio, ele que disse, o governo atual é ignorante na segurança pública. Totalmente ignorante. Mato Grosso hoje é campeão nacional de feminicídio. Sorriso é uma das cidades que mais tem estupros no Brasil. Mato Grosso, de 2018 a 2023, dados do Senasp, foi o estado que menos diminuiu crimes violentos. Menos diminuiu crimes violentos. Vou dar um outro número para você, me permita. O IBGE disse que em 2023, Mato Grosso tinha 32 mil estudantes de 15 a 17 anos fora da escola. Só ganhamos de Roraima. 32 mil estudantes. Portanto, na minha avaliação, é um governo de propaganda e um governo de fachada. Fez a fachada nas escolas. Muito bonito. Reformou várias escolas. Não manteve o ganho salarial dos professores. Mas vamos voltar à segurança. Mato Grosso hoje apareceram mortos este ano em cemitérios clandestinos 26 pessoas. Rondonópolis, Lucas de Rio Verde, que é cidade do vice-governador, que faz cara de paisagem, como a esfinge do Egito, quer ser governador, tem que dizer qual é a opinião dele sobre os temas, não é? A segurança pública do estado de Mato Grosso é vergonhosa. Eu recebi o estado com 33 homicídios por 100 mil habitantes. Entreguei com 22 por 100 mil habitantes. Hoje está 31 por 100 mil habitantes. Nós somos mais violentos que o estado do Rio de Janeiro. Portanto, o governo do estado, ele tem avanços. Pavimentou rodovias. Isso é fato. Parabéns, eu reconheço isso. As pontes estão sendo construídas. Agora, as pontes, o dinheiro foi conseguido por Silval Barbosa e Carlos Bezerra, que era deputado. Aí pararam, isso ficou parado. Aí nós fomos lá, conseguimos recuperar esse dinheiro que estão construindo as pontes. Mauro, Mato Grosso não começou no dia 1º de janeiro de 2019. Vou dar um único exemplo de ponte.
A ponte que liga o Parque Atalaia ao Parque Cuiabá, Várzea Grande, Cuiabá, ali perto do Cristo Rei, Parque Cuiabá. Esta ponte, não vou falar nós, eu fiz uma reunião com o Marcelo Duarte, que era secretário de infraestrutura. Essa ponte, esse dinheiro podia ir para qualquer lugar, porque as licitações já tinham feito. Eu escolhi o lugar da ponte, eu determinei, não vou falar nós, eu que determinei que a ponte fosse realizada aí. E as obras já vinham licitado, começado, aí começou o governo Mauro Mendes. O nome da ponte, Sarita Baracate, o Wilson Santos que me sugeriu. Portanto, tem pontos positivos. Agora, vamos falar um pouco de concessões. O que está ocorrendo da BR-163, 364, muitas pessoas não foram salvas em razão da retomada da obra pelo governo do Estado. Muito bem. O governo do Estado me parece que pagou 1 bilhão de dívida da Odebrecht, depois pegou 5 bilhões e 500 milhões do BNDES, está arrumando as estradas. As empreiteiras que estão fazendo? Quem está fornecendo a pedra? Quem está fornecendo pintando? Quem está fiscalizando isso? O Ministério Público. Cadê o famoso promotor Mauro Zac, do patrimônio público? Está fiscalizando isso? Muito bem. Essa concessão, ou essa estatização, anote aí, isso será um escândalo anunciado. Graças a Deus, vidas foram salvas. Mas o Ministério Público Federal tem que dar uma olhada nisso, né? Tem gente ficando muito rico, e muito rico. Compra pedreira e depois a pedreira fornece para a obra e ninguém fiscaliza isso, tá certo? Então, portanto, não é... eu deixei o governo com dívidas. Ele disse recentemente isso lá na rádio do Beto do 2-1 e não me deram o direito de resposta. Eu fui o relator do projeto de lei do Requião sobre o direito de resposta. Muito bem. Ele disse lá que eu deixei 3, 4 meses atrasado. O Mauro Mendes quebrou a Bimetal, fez recuperação judicial, no mesmo período em que eu administrei o Estado de Mato Grosso. Quando a Bimetal entrou em recuperação judicial, ainda hoje existe 1.071 execuções contra o governador e a sua esposa. 1.071. Eu não sei se é isso errado, não. Está lá no PJE, é só olhar. 1.071. Ou o Mauro era incompetente, quebrou uma empresa com incentivo fiscal. Ou é picareta e não pagou, ou passou por dificuldade. Eu entendo que passou por dificuldade, porque era um momento difícil. Um momento difícil. Portanto, Mauro, você pode falar o que quiser. Agora, um governo de propaganda é um governo bom. Um governo com dinheiro é um governo melhor ainda. E vou repetir. O meu governo não foi um governo fácil. Foi um governo com muita dificuldade. Porque, como eu fui chamado para combater o crime organizado em 2002, quando o Arcanjo mandava na Assembleia Legislativa, eu fui chamado para vir substituir ou suceder, melhor dizendo, o Silval e o Riva, que mandavam nesse estado como organização criminosa. Veja que eles foram presos em 2015. É momento. Sou eu e as minhas circunstâncias. Professor Pedro Taques, muito obrigado pela conversa. Acho que é importante que a gente tenha espaço para discutir temas relevantes para o país e para o Estado de Mato Grosso. E a sua visão é importante também sobre o Estado. Acho que vai ser contestado mais uma vez, mas é normal, é natural, é da democracia. Né? Só espero... Já tentaram me matar fisicamente, e depois, em 2002, 2003, tentaram me matar politicamente, depois que eu saí do governo do Estado. Mas eu estou vivo aqui. É verdade. E ainda bem, né? Ainda bem, porque toda a discussão de forma democrática é relevante, é bom, né? A gente precisa entender as diferenças, respeitar os pontos de vista, e a crítica faz parte desse processo. Sim. Mas eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui, né? Tenho certeza que esse é um programa que vai fazer muita gente pensar, né? E é importante isso, principalmente do que diz respeito às questões nacionais, a questão desse ódio todo que está por aí, e as questões regionais, né? Eu acho que é preciso, sim, contestar para que as coisas acabem tendo uma outra dimensão, né, que a gente pode aprimorar, né, possa aprimorar a gestão pública, a qualidade de vida das pessoas. Nós vamos ficando por aqui.
agradecendo aqui. O senhor tem um minuto aí para a gente fazer essas considerações finais, e aí a gente vai encerrar. Ok, muito obrigado, agradeço a você, aos técnicos que estão aí lhe ajudando, né? República é uma expressão que significa coisa pública, o que é público precisa ser respeitado. Muito obrigado, eu defendo a liberdade de imprensa, defendo a democracia, defendo a existência de partidos de direita, partido de centro, partido de esquerda. A política não serve para você cultivar o ódio, não é isso? Eu não odeio o governador Mauro Mendes, desejo ele sucesso, a ele e a sua família, não é isso? São críticas não pessoais, são críticas ao modelo de administração. É uma administração que gosta de coisa, né? Máquinas, estradas, eu confesso a você, mais do que coisa, eu gosto de gente. Trata a gente com respeito, trata a gente com dignidade. É isso que me faz falar, e hoje eu sou advogado e tenho esse direito constitucional. Muito obrigado, parabéns a você. Eu que agradeço, nós vamos ficando por aqui, até a próxima semana, com uma entrevista tão importante como essa, com o ex-senador e ex-governador Pedro Táxi. Um abraço a todos.